As religiões Maverick ou dissidentes. O movimento religioso Maverick da Índia foi um maior evento histórico. Ele atraiu milhões de aderentes e teve um forte efeito civilizador na Ásia. O movimento trouxe a criação dos chamados 6 sistemas de salvação. Havia 6 métodos diferentes, desenvolvidos em tempos diferentes, para alcançar a salvação espiritual. Talvez o mais importante dos 6 sistemas, por causa de suas similaridades ao budismo, fosse o sistema conhecido como Samkhya. A palavra Samkhya significa razão. A origem precisa dos ensinamentos Samkhya é desconhecida. As doutrinas Samkhya são geralmente atribuídas a um homem conhecido como Kapila. Quem era Kapila, de onde veio e exatamente quando ele viveu, ainda são motivos de especulação. Algumas pessoas localizam Kapila ao redor de 550 a.C., durante o tempo de vida de Buda. Outros acreditam que Kapila pode ter vivido mais cedo. Algumas pessoas discutem que ele não existiu por causa da extraordinária mitologia que se eleva ao redor dele. Kapila tendo existido ou não, alguns dos ensinamentos atribuídos a ele estabeleceram um significativo trabalho fundamental para posteriores filosofias dissidentes. Por exemplo, o sistema Samkhya ensinava corretamente que havia 2 básicas entidades contrastantes no universo, a alma, ou espírito, e a matéria. Posteriormente ensinava: as almas são infinitas em número e consistem de pura inteligência. Cada alma é independente, indivisível, ou seja, não pode ser tomada à parte, não condicionada, incapaz de mudar ou sofrer alteração e imortal. Parece, contudo, estar ligada à matéria. O senso comum nos diz que deve haver um limite para quantas almas existam. Infinito pode ser um número tão grande que seja incontável. Samkhya ensina que cada pessoa é uma alma e que cada alma tem participado na criação ou perpetuação dos elementos primários que constituem o universo material. As almas então criaram os sentidos com os quais percebem estes elementos. As pessoas, portanto, tinham apenas elas próprias, não um Deus ou ser supremo, para aplaudir ou culpar, dependendo da perspectiva, por sua existência neste universo, ou de tudo de bom ou mal que nele possa existir. A libertação da alma de seu cativeiro na matéria, segundo Samkhya, vem através do conhecimento. O autor Sir Charles Eliot descreve a crença Samkhya do seguinte modo: o sofrimento é o resultado das almas estarem amarradas à matéria, mas esta ligação não afeta a natureza da alma e em qualquer sentido será real, porque quando as almas adquirem o conhecimento discriminador e veem que eles não estão na matéria, então a ligação cessa e elas atingem a paz eterna. Várias questões se elevam destes ensinamentos Samkhya. Primeiro, como podem todos estes seres espirituais terem auxiliado a criar o universo? Uma olhada em um livro de física nos diz que o universo é um assunto imensamente complexo. Até mesmo o grande cientista Albert Einstein não entendeu tudo isto. Como então é possível que todos nós, pequeninos mortais, incluindo os bêbados que dormem nas ruas em estupor, podem uma vez ter feito algo como criar este mundo? A resposta pode residir no fato de que a matéria é constituída em simples aritmética e é muito menos sólida do que parece. O bloco básico de construção da matéria física é o átomo. Um átomo é composto de 3 componentes principais: prótons, nêutrons e elétrons. Os prótons e nêutrons são reunidos para formar o núcleo do átomo. Os elétrons orbitam em velocidades tremendas ao redor do núcleo, formando, portanto, um escudo. O inteiro arranjo é mantido junto pela força eletromagnética. O que torna um tipo de átomo diferente de qualquer outro? Nada mais do que o número de elétrons e de prótons. Por exemplo, o hidrogênio tem apenas um elétron e um próton. Adicione mais um elétron e um próton e voilá, você tem um átomo de hélio. Agora acrescente mais 77 elétrons e prótons, seguido de uma generosa ajuda dos nêutrons, e você obtém ouro. Retire alguns e obtenha cobalto. Some outros mais e tenha zinco.
Há 105 elementos básicos, cada um existindo simplesmente porque eles têm um número diferente de elétrons e de prótons. Como podemos ver, a matéria física é constituída de uma matemática idiotamente simples, que qualquer um pode fazer. A razão pela qual este arranjo parece funcionar é que a adição e a subtração de elétrons e prótons causam uma mudança na energia criada pelo átomo. Já que a matéria é apenas energia condensada, uma mudança na energia de um átomo por meio desta simples aritmética causará uma alteração na substância física que o átomo produz. O universo só fica complicado depois que as substâncias começam a interagir. Um outro ponto é que a matéria física é muito menos sólida e muito mais efêmera do que parece. Os átomos consistem quase que inteiramente de espaço vazio. Se o núcleo de um átomo de hidrogênio é aumentado ao tamanho de uma bola de gude, seu único elétron estaria a 1/4 de milha de distância. O átomo mais pesado, com mais nêutrons, prótons e elétrons, é o urânio, com 92 elétrons. Se um átomo de urânio fosse aumentado a meia milha de diâmetro, o núcleo não seria maior do que uma bola de beisebol. Isto revela que os átomos são compostos quase que inteiramente de espaço vazio e que a matéria, até mesmo o mais pesado granito, é, portanto, surpreendentemente efêmera. Nossas percepções físicas não detectam a natureza ilusória da matéria, porque os sentidos físicos são construídos para aceitarem a ilusão de solidez causada pelo movimento extremamente rápido das partículas atômicas. Mova algo para frente e para trás, ou ao redor e ao redor, suficientemente rápido, e isto parecerá sólido. Podemos ver a matéria pelo que ela verdadeiramente foi. Vemos o objeto mais sólido como uma peça de penugem etérea. Na medida em que o tempo passava, muitos dogmas incorretos foram acrescentados aos ensinamentos básicos Samkhya, fazendo com que o sistema eventualmente desmoronasse. Os outros sistemas dissidentes sofreram o mesmo destino. No sistema da yoga, por exemplo, as pessoas retornaram à idolatria de Deus como parte de sua estrada para a liberdade espiritual. Em um outro dos 6 sistemas, o Mimamsa, uma tentativa foi feita de manter os credos arianos e incorporá-los nos dogmas das doutrinas dissidentes. Isto não funcionou porque não se pode misturar doutrinas destinadas a obrigar a obediência rígida com os ensinamentos destinados à liberdade espiritual e esperar que se alcance esta última. Para ser bem-sucedido, o verdadeiro conhecimento espiritual parece exigir a mesma precisão exigida por qualquer outra ciência. Diluir um conhecimento espiritual bem-sucedido nos ensinamentos errôneos destruirá esta precisão. O movimento dissidente hindu eventualmente veio a uma parada de trituração, na medida em que mais e mais ideias arianas, que deveriam ser substituídas, se tornaram novamente incorporadas a ele. Simultaneamente, muitos ensinamentos dissidentes foram retirados do contexto e absorvidos na religião hindu. O resultado tem sido uma confusão espiritual sem esperança desde então. Antes de seu máximo desmoronamento, o movimento dissidente hindu trouxe à baila uma das maiores religiões da história, o budismo. Fundado por volta do ano 525 a.C. por um príncipe hindu chamado Gautama Siddhartha, que mais tarde ficou conhecido como Buda, ou o Iluminado. O budismo se disseminou rapidamente pelo Oriente. Como o sistema Samkhya, o budismo, em sua forma original, não venera os deuses Vedas. Ele se opõe ao sistema de castas e não apoia as doutrinas brahmanes hindu avançadas. Diferente de muitos budistas modernos, eles não veneravam Buda como um deus. Ao invés disso, eles o respeitavam como um pensador que tinha criado um método pelo qual um indivíduo, por seus próprios esforços, pode alcançar liberdade espiritual através do conhecimento e de exercícios espirituais. É difícil determinar o quão bem-sucedidos realmente os budistas iniciais foram em alcançar suas metas, embora Siddhartha tenha afirmado que ele pessoalmente alcançara um estado de libertação espiritual. O budismo, como outros sistemas dissidentes, passou por uma grande quantidade de mudanças,
se partindo e decaindo na medida em que se passavam os séculos. Isto causou uma perda da maioria dos verdadeiros ensinamentos de Siddhartha. Além disso, muitos ensinamentos e práticas não criadas por Buda foram mais tarde acrescentadas à sua religião e mal rotuladas como budismo. Um bom exemplo desta deterioração é encontrado na definição de nirvana. A palavra nirvana originalmente se referia ao estado de existência no qual se tem alcançado a plena consciência de si próprio como um ser espiritual, e não mais se vivencia o sofrimento devido à má identificação com o universo material. O nirvana é um estado ansiado por todos os budistas. Ele também pode ser traduzido por nada ou vazio. O conceito de que o nirvana seja um estado de não existência ou que envolva uma perda de contato com o universo físico soa como algo terrível para muitas pessoas hoje em dia. Na verdade, a meta dissidente original era alcançar um estado exatamente oposto. O verdadeiro estado de Buda no nirvana incluía um sentido muito mais forte de existência, aumentada autoidentidade e uma habilidade mais acurada de perceber o universo físico. Se compararmos a religião dissidente com a religião tutelar, descobrimos um número de diferenças muito distintas pelo qual uma pessoa pode distinguir entre elas. Um mapa comparando as filosofias-chave pelas quais elas mais fortemente se diferem pode ser visto no próximo capítulo,